Olá, como é que estão indo? Nossos estudos da lição agora sobre a criação, né? A criação, as origens, a queda, a redenção, esses assuntos que nos interessam muito porque, na verdade, nós estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus Cristo, né? De se completar todo o plano da redenção. Eu estava lembrando aqui que nesse primeiro trimestre de 2013, faz um ano que estamos fazendo os vídeos, né? Eu estou bem contente porque esses vídeos estão sendo assistidos por muitas pessoas e complementa a parte escrita da lição. E é também uma maneira mais íntima, um pouco mais íntima de nós nos comunicarmos, né, com nossos leitores, nossa pequena página na internet. E também estamos muito contentes porque são muitos que nos mandam e-mails dando sugestões e também agradecendo, etc. Mas Deus seja louvado por tudo isso. Vamos então fazer nossa oração como de costume. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, nós queremos te agradecer muito porque temos o privilégio ainda de estudar estas lições. Aliás, porque teremos o privilégio de estudar esse assunto da redenção, do amor de Deus por toda a eternidade. E aqui estamos apenas dando início ao estudo o suficiente para que nós sejamos salvos. E é isso que nós desejamos e também temos certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja o mesmo, porque dele é que vem a redenção. Te agradecemos, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos ler aqui então o verso introdutório aqui desse estudo, que está em Gênesis capítulo 3, né, no versículo 15. Isso aqui é uma declaração de guerra, né? Os países, quando não se entendem uns com os outros, eles declaram guerra um contra o outro, né? E aqui então houve uma declaração de guerra. Vamos ler aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Essa é a palavra da Bíblia, escrita pelos profetas. Né? Muito bem. O que quer dizer aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher? Então, haverá uma luta. Satanás, quando conseguiu fazer cair o casal, ele exultou. Agora consegui, agora é meu, e aqui eu quero ver quem me tira. Porque Deus vai ter que matar o casal. Eles vão ter que morrer. Deus, que se diz amor, ele vai ter que eliminar o casal. E ele pensava assim, bom, agora consegui. Peguei Deus em sua própria palavra, em seu próprio modo de vida. Né? Peguei Deus na sua própria lei. Né? Agora, atentem bem, porque nós vamos estudar isso um pouco mais adiante. A lei de amor, que Deus dizia, lei de amor, amai-vos uns aos outros, esta orientação de amar uns aos outros, isso não é uma orientação só aqui da terra, que Jesus nos deu aqui, que a Bíblia nos deu, etc. Não. Essa foi sempre assim, sempre. Então Satanás estava pensando assim, bom, agora eu só quero ver como é que o Deus de amor vai eliminar o casal, que ele disse que no dia em que comeres daquele fruto morrereis. Quero só ver. Não é? E aí, ele matando o casal, eles vão ter que morrer. Ele disse, ele vai ter que cumprir sua palavra. Eu quero só ver como é que ele vai continuar dizendo para o restante do universo, eu sou amor, amai-vos uns aos outros. Eu quero só ver. E aí, o universo vai seguir Lúcifer, assim ele pensava. Né? Ele pensou assim, eu fui muito esperto, eu fui muito inteligente, eu sou astuto, eu sou poderoso no conhecimento. Apesar de ser uma criatura, eu sou mais que Deus. Né? Então ele pensou, peguei Deus, agora eu quero ver. Mas ele não esperava a resposta do amor. Qual foi essa resposta? Parece um pai, né? Eu me lembro quando minha filha era pequenininha, certa vez ela foi ameaçada, sei lá por quem, eu fui junto, fui. Quem é que vai ameaçar minha filha? Quero ver. Né? Fui lá acertar as contas. Né? Não, um pai e uma mãe protegem
Protegem em todos os sentidos. Aliás, hoje até são muitos que não protegem mais nada, né? Bom, mas os verdadeiros pais protegem. E estão sempre em cima. Estão sempre de olho, cuidando dos seus filhos. Então, Deus disse assim, haverá luta. E você vai se ver comigo. Você derrotou os meus filhos, as minhas criaturas que eu fiz aqui por amor. Agora vai haver luta. Tu e eu. O que ele disse aqui? Porém, inimizade entre ti e a mulher. E a tua descendência, o seu descendente. Quem é o seu descendente? O descendente da mulher? Jesus Cristo. Agora nós vamos nos ver. E ele estava pronunciando, não disse aqui, mas aquilo que aconteceria na cruz. E na cruz, o amor se revelou, como nunca. Aliás, naquele dia, no dia da queda, quando Lúcifer estava festejando, ele e seus demônios estavam festejando, bom, conseguimos. Não durou muito, não durou mais que um dia. Foi naquele mesmo dia que o amor se revelou. E sobre isso nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Não é? Então vamos ver aqui, na parte de segunda-feira, a respeito da serpente ainda. Não é? A serpente era um animal astuto, era um animal sábio. Dentro dos animais, o mais inteligente. Parece que o golfinho hoje é o mais inteligente, né? Então a serpente, ela era esperta, não é? Ela voava, segundo a Bíblia diz aqui, não é? Ela voava, etc. O Espírito Profecia que diz isso, né? E Lúcifer, ele encarnou exatamente uma serpente. A serpente não tem culpa coisa nenhuma, que a serpente, ela apenas serviu de meio, não é? Mas Lúcifer era mais aquilo que a serpente também podia ser descrita, não é? Lúcifer era astuto, ou seja, um enganador, mentiroso. A astúcia é exatamente o oposto da sabedoria. A sabedoria se doa pelo outro, a astúcia quer tirar do outro. Os vigaristas são astutos, não é? Os bons evangelistas, os bons pregadores são sábios. Eles querem fazer o bem pelos outros, querem salvar. Jesus é sábio, não é astuto. A sabedoria é o extremo oposto da astúcia. Bom, então, a serpente foi astuta, mas por meio de Lúcifer. Lúcifer que usou a serpente, né? Então, a condição de vida superior que ele estava propondo, não, se vocês comerem do fruto, desse fruto, vocês vão descobrir umas coisas que vocês não sabem. Só Deus sabe. Aliás, vocês conhecem o bem, mas Deus conhece o mal. E vocês não fazem ideia de como é conhecer o mal. Que coisa mais linda que é isso. Saber tudo, né? Então, hoje todo mundo é curioso. Vejam a árvore da ciência do bem e do mal de novo na televisão, por exemplo. Num dos lugares, né? Tem muitas outras revistas, etc, tal, filmes, vídeos e assim vai. O que se vende ali? O mal. Mas tem o bem junto. Sempre tem uma coisa interessante, atraente, né? E o mal é o que mais atrai, mas tem o bem junto. Né? Então, você sempre tem uma desculpa para dizer, não, o filme não é tão ruim assim, tem umas coisas interessantes. Né? É só você olhar o filme todo, né? E escolher aquilo que é bom e reter aquilo que é bom. Né? Esse é Lúcifer. Assim foi com Eva. Ele não disse isso, mas os seus pensamentos passaram essas coisas. Ele é um vigarista. O vigarista, ele cria um momento de bobeira, né? Um momento de tão intensa vontade, desejo, que a pessoa cai direitinho, né? Só depois que ela acorda, quando ela vê a realidade dos fatos, né? Aliás, atentem bem, 33%, um pouquinho mais que isso, 33% dos anjos caíram na conversa de Lúcifer. E outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, a proposta de Lúcifer sempre é uma coisa ingênua, não é? Nós vamos falar, creio que um pouquinho mais adiante sobre isso. Uma proposta ingênua, que depois que você cai, depois que você descobre, você analisa, mas como é que eu fui cair nessa? Não é? O conto do bilhete premiado. Mas quem é que vai vender um bilhete premiado? Se você já sabe, né? Eu não jogo, a Adventista não joga, mas vamos supor que alguém que joga por aí, né? Saiu, vamos dizer assim, 5 milhões de reais. Eu vou vender esse bilhete por 500 mil. Mas quem é que vai fazer uma coisa dessas? Né? E tem quem cai. Tem quem compra, tem quem paga. É ingênuo, mas cai. Cai por quê? Porque esse é o desejo da pessoa. Todos nós temos nossos pontos de fraqueza e nesses nós caímos.
certo? E o vigarista conhece esses pontos de fraqueza. E Lúcifer estudou bem Eva. Eva era curiosa. Bom, todos nós somos curiosos. Nós fomos feitos curiosos. Se nós não fôssemos curiosos, nós não aprenderíamos nada, né? E ela pegou Eva na sua curiosidade. E Adão caiu aonde? Adão caiu porque amava Eva. E amava Eva mais que a Deus, né? Bom, isso é outra história, nós não vamos delongar muito o nosso assunto aqui, né? Hoje, a igreja é atacada pela mesma estratégia que Lúcifer atacou Eva. A igreja está sendo atacada. Sabe como? Não precisa tanto esmero, não precisa tanto zelo pelas coisas de Deus. Basta uma mornidãozinha aqui, vai na igreja sábado depois da escola sabatina, no culto. Vai ali no culto, abraça um com o outro, e troca umas ideias lá sobre tudo que é assunto, etc. Bate o teu ponto uma vez por semana lá na hora do culto e tudo bem, você vai ser salvo. É assim que pensam muitos. Ou seja, mistura de mundo com igreja e acham que vão ser salvos. Esse é o fruto hoje, que ele vende. Ingênuo como nunca podia ser. Como é que alguém vai se salvar batendo ponto na hora do culto? Como? Mas a maciça maioria dos nossos irmãos está caindo direitinho no fruto de hoje, né? Bom, então a mulher e a serpente, aqui nós estamos estudando isso. A serpente, Lúcifer por meio da serpente, né, disse lá para a mulher, não é? Olha, Deus falou isso, não é para comer nenhum fruto aqui de dentro desse jardim. E a mulher disse, não, ele disse que só não podemos comer desta árvore aqui. Aliás, não podemos nem tocar nessa árvore. Onde é que ela inventou essa coisa de nem tocar? Eu creio que ela não estava querendo mentir, porque isso na verdade é uma mentira, Deus não disse, né? E ela não estava querendo mentir, ela estava querendo dizer que Deus não foi muito enérgico com relação a isso, né? E não é para nem tocar, só faltava dizer, não é para nem chegar perto. Quem sabe ainda dissesse uma hora dessa assim, não é para nem olhar para ela. Né? Ou seja, nem tocar. Deus não disse que não é para tocar. Podia tocar no fruto, claro, né? Podia, mas não era para comer, só isso. Né? Então, preventivamente, nem chegue perto, né? Quando uma coisa é uma ameaça. E assim funciona o bilhete premiado, né? Você sempre imagina uma coisa além, né? E o bilhete premiado na igreja hoje é mornidão. Um pouco de mundanismo, um pouco de igreja, etc. E tal, lá é assim que se vive bem, né? Vai longe desse jeito. Bom, então esse é o momento de bobeira. Quando se imagina uma coisa interessante, e Lúcifer estava propondo aqui, é certo que vocês não morrem, que é isso? Vai morrer? O que você acha? Deus vai te matar? Não é hoje que dizem isso? Deus é bom, não, ele vai te matar, que capaz, que é isso? Deus é bom, Deus não mata ninguém, Deus vai salvar, Deus perdoa, ele é perdão, né? É isso, você não morre, a história é a mesma, só contada em palavras diferentes, né? No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Vocês vão ver muito mais. Né? Vai na balada, vai no cinema, vocês vão aprender muito mais coisa, é cultura. Hoje você fala em cultura, né? Em sabedoria, em poder trocar ideias com as pessoas do mundo. Aliás, em atrair o mundo para dentro da igreja para se salvar. Não é? Você tem que fazer parte do mundo para salvar. A história continua em outras palavras. Não é? Então, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eternos, não morre, conhece o bem e o mal, sereis igual a Deus. Quer mais que isso? É só comer do fruto. Só. Não precisa fazer muita coisa. Essa é uma árvore mágica. Né? Você come daquele fruto, você se torna igual a Deus. Gente, que proposta mais ingênua, mas no momento de bobeira, é a ingenuidade que nos derruba. É a ingenuidade que nós derruba. Por exemplo, é muito ingênuo assistir um filme de violência pornográfica. É uma ingenuidade. Todo mundo devia saber que isso está errado, mas cai. Porque quer isso. Tá? É assim que Satanás atua. Aliás, Satanás não tem nenhuma proposta que seja racional, seja alguma coisa que passe pela mente de alguém inteligente. Só os não inteligentes caem direitinho, porque é tudo ingênuo. Tudo é ingênuo. Não é? Então, dar entendimento. Aliás, o que nós desejamos muito hoje, festa, diversão,
alegria, essas coisas assim. Hoje o mundo deseja isso. Naquele tempo eles não desejavam festa. O que eles desejavam? Eles estavam estudando o jardim, estavam estudando Deus e queriam entendimento. Era o que eles mais queriam, entendimento, conhecimento. Isso que trazia para eles grande alegria, felicidade, conhecer as coisas. E Satanás disse: vocês terão entendimento, vocês serão igual a Deus, vocês chegarão no nível dele, então vocês não precisam mais estudar. É o que eles mais desejavam lá no Éden, ter entendimento. Satanás ofereceu para eles exatamente o que eles queriam. Entenderam? E aí a queda não foi difícil. Hoje Satanás nos oferece aquilo que nós mais desejamos. O ser humano geralmente mais deseja. O que ele mais deseja? Dinheiro. Imagina oferecer dinheiro no Éden. Status, poder, prestígio. Isso não adiantava oferecer para Adão e Eva. Lá ele ofereceu entendimento. A única coisa que eles realmente desejavam e que Deus disse para eles: estudem aquilo. A primeira coisa que Deus mandou Adão fazer ali é classificar os animais, dar nome aos animais. Isso é o quê? Isso é estudar em busca de entendimento, né? Bom, agora vamos entrar no miolo da lição. Me desculpe, mas essa gravação aqui vai se estender um pouco mais do que os desejados 15 minutos que eu sempre quero. Eu acho que vai passar de 20. Né? Eu já nem trouxe relógio para olhar. Mas escutem só. No dia da queda, o amor se revelou. Eles morreriam sim. Morreriam. Porque essa foi a palavra de Deus. Mas Deus morreria por eles também. É assim que seria. E a serpente seria ferida de morte. A pior morte de todas vai ser a da serpente. A serpente aqui significa Lúcifer. Ele perdeu a guerra na cruz. Naquele dia, o amor disse assim: você, Lúcifer, atacou meus filhos, meu casalzinho aqui. Agora você vai se ver comigo. Você vai me machucar no calcanhar, mas eu vou te machucar na cabeça. É como dizer assim: eu vou esmagar o teu cérebro, a tua massa encefálica. Bem de onde saiu a maldade, da cabeça de Lúcifer, de onde saiu a maldade, ali ele será ferido. E ele vai morrer. E agora ele já está condenado à morte. Não é? Porque lá na cruz houve essa ferida. Na cruz Jesus foi ferido no calcanhar. Ele ficou morto durante 3 dias. Ou até o 3º dia. Agora Lúcifer, quando for morto, será para sempre. Não é? Aqui nós temos uma coisa importante. Muito importante. Atentem bem para isto. A lei perfeita do amor de Deus condenou o casal para a morte. Como que pode a lei do amor condenar para a morte? Bom, pelo mesmo motivo, como um pai que ama, às vezes tem que castigar o filho, não é? Porque ama. Vocês entenderam, né? Mas a mesma lei do amor, que é o caráter de Deus, a mente de Deus, o caráter de Deus. Vejam, compara a mente de Satanás com a de Deus. Esta mesma lei do amor, a mente de Deus, levou Deus a se tornar o substituto daqueles que deveriam morrer. Então, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, cumprindo a lei do amor, teve que tornar o ser humano mortal. Mas ele também se tornou mortal e morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter de volta a imortalidade. Aquela que Lúcifer disse: é certo que não morrereis. Entenderam? Isto é o amor. O amor é tão grande, tão intenso, e o que ele produz de benefício é tão especial, que o oposto do amor, ou seja, quando nós desobedecemos o amor, ou seja, quando nós desligamos do amor de Deus, porque a vida vem de estarmos ligados a Deus, que é amor. Enquanto estamos ligados a Deus, temos vida sempre.
Mas nós nos desligando de Deus, isso se chama rebeldia, o amor não pode mais fornecer vida. Então se perde todos aqueles benefícios incrivelmente gostosos, interessantes, que vêm do amor. E o principal benefício é a vida. Se perde todos eles. A felicidade, tudo se perde. E aí vem o outro oposto, que é a pena de morte. Não é? Então o amor, ele gera sensações e benefícios tão interessantes que enquanto você está ligado, você tem eles. Mas quando você desliga, você perde eles e você só colhe exatamente o contrário. Aliás, como é que Deus poderia manter vivo alguém que se rebela contra a vida, que é Ele? Não é? Então, isso é uma coisa bem natural. Agora vejam só, o próprio Deus se colocou no lugar daqueles que deviam morrer. Esta é a lei de Deus, a mesma lei que condena. É a que levou Jesus Cristo a nos salvar. A lei não pode nos salvar, mas Cristo, que substituiu a nós pela mesma lei, que ama, Ele nos salva. Ponto final. Eu não sei se consegui traduzir a profundidade deste pensamento, mas quando eu me dei conta desse aspecto de Deus, da sua lei, que é Ele mesmo, que é amor, eu me arrepiei. Que coisa impressionante. Espero poder ter contribuído um pouco mais para nós compreendermos o plano da salvação. Que coisa maravilhosa. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, continue conosco, nos dando entendimento a respeito do Teu amor. Que possamos viver este amor e sermos transformados por Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente boa, continue estudando essas lições maravilhosas. Maravilhosas. Até mais.